Minha filha riu quando entrei no tribunal, mas o juiz me viu e ficou em choque. Meu Deus, é ela! A porta da sala de audiências em Moscou rangeu quando a empurrei. Meus 72 anos pesavam nos ombros, mas não tanto quanto a traição que eu carregava no peito desde que recebi aquela citação judicial 3 semanas atrás. O inverno russo entrava pelas frestas das janelas antigas do tribunal, trazendo consigo um frio que competia com a geleira que se formou no meu coração. O cheiro de papel velho, tinta de impressora e café requentado me envolveu assim que pisei no piso de mármore gasto. Meus olhos percorreram a sala antes mesmo de dar o segundo passo, um hábito que desenvolvi décadas atrás, quando ainda usava toga e defendia inocentes naquele mesmo edifício. Lá estava ela, minha Kátia, minha Ekaterina Petrovna Sokolova, sentada ao lado do marido, Dmitry Volkov. Ele usava um terno cinza carvão que tentava passar autoridade, mas que só destacava sua mediocridade. Ela, minha menina, vestia um casaco de lã azul marinho, o mesmo que eu tinha dado a ela no último ano novo. A ironia cortava mais fundo que qualquer faca. Quando me viram, aconteceu. Kátia soltou uma risadinha. Não foi alta, não foi escandalosa, mas no silêncio daquela sala de tribunal soou como vidro se estilhaçando contra concreto. Dmitry balançou a cabeça com aquele ar de superioridade, como quem olha para uma criança que insiste em fazer birra. Os dois trocaram um olhar, aquele olhar de cumplicidade que só existe entre pessoas que conspiram juntas, que planejam nas sombras, que contam os dias até que o obstáculo seja removido. O obstáculo era eu. Eles esperavam que eu entrasse curvada, derrotada, aceitando meu papel de velha senil que precisava ser protegida de si mesma. Queriam me ver diminuída, apagada, pronta para assinar qualquer documento que colocassem na minha frente. Mas não foi isso que aconteceu. Dei mais um passo. Minhas botas de inverno bateram no chão com uma firmeza que eu mesma não sabia que ainda possuía. Foi então que percebi o movimento à esquerda, na bancada elevada onde os juízes se sentavam. A juíza titular, doutora Irina Nikolaevna Lebedeva, jovem para o cargo, cabelos loiros presos em um coque severo, levantou os olhos dos documentos. Mas não foi ela quem teve a reação. Foi o homem ao lado dela, um senhor de cabelos completamente branco, terno escuro impecável, ombros ainda eretos apesar dos anos. Ele não deveria estar ali. Não era comum um juiz aposentado do Supremo Tribunal acompanhar uma audiência trivial de interdição em um tribunal distrital de Moscou. Mas Viktor Alexandrovich Volkonsky não estava ali por acaso. Quando nossos olhares se cruzaram, vi a cor sumir do rosto dele. A caneta que segurava entre os dedos começou a tremer visivelmente. Seus lábios se moveram, formando palavras que saíram baixas, quase inaudíveis, mas o silêncio absoluto da sala amplificou cada sílaba como um megafone. Bože moi, Etuona, meu Deus, é realmente ela? E então, como dominós caindo em sequência perfeita, todas as cabeças se viraram. O advogado de Kátia e Dmitry, um sujeito gordo e suado chamado Grigory Petrov, primo de Dmitry, e claramente escolhido mais pela lealdade familiar do que pela competência, franziu a testa confuso. A escrevente parou de digitar, dedos suspensos sobre o teclado. Até o segurança perto da porta, um jovem de uniforme azul que provavelmente achava aquilo tudo uma chatice, me olhou com curiosidade renovada. Eu não disse nada, simplesmente caminhei até a cadeira reservada para mim, do lado oposto ao da minha filha, e sentei. Senti o peso de todos aqueles olhares cravados em mim, mas também senti algo que não experimentava havia décadas. Poder. Poder porque eles não sabiam. Ninguém naquela sala, exceto Viktor Volkonsky, sabia quem eu realmente era, e aquilo mudaria tudo. Kátia deve ter percebido que algo estava errado. A risadinha morreu na garganta. Dmitry cruzou os braços, a postura arrogante vacilando apenas por um segundo. Grigory Petrov folheou os papéis freneticamente, procurando alguma informação que explicasse a reação chocada do velho juiz do Supremo. A doutora Lebedeva limpou a garganta, recuperando o controle da situação. Podemos começar. Esta é a audiência referente ao processo número 7834-A/2024, pedido de interdição e curatela da cidadã Tatiana Sergeyevna Volkonskaya, requerido por sua filha, Ekaterina Petrovna Sokolova. Meu nome completo ecoou na sala. Tatiana Sergeyevna Volkonskaya. Fazia tanto tempo que eu não ouvia alguém pronunciá-lo daquela forma,
com o peso oficial, com a autoridade que ele carregava nas décadas de 1970 e 1980. Fazia tanto tempo que eu mesma quase tinha esquecido quem fui antes de me tornar apenas mamãe, antes de trocar a toga pelo avental de cozinha. Victor ainda me observava, incrédulo. Seus olhos azuis desbotados estavam arregalados e eu sabia exatamente o que passava por aquela mente privilegiada. Ele estava relembrando. Tribunal Distrital de Moscou. O caso do diretor de fábrica acusado de desvio de recursos estatais. Eu tinha 28 anos e era a única advogada mulher naquela sala cheia de homens que me olhavam como se eu fosse uma secretária perdida. Victor era o promotor assistente. Jovem, cheio de ideais soviéticos, determinado a me esmagar. Nós dois brigamos durante 3 semanas. Eu apresentei provas que ele nem sabia que existiam. Rebati cada argumento com precisão cirúrgica. E no final, venci. Ele me cumprimentou depois, com respeito genuíno, dizendo que eu seria grande. E eu fui. Por alguns anos, pelo menos. Até que troquei tudo, até que escolhi a família. Olhei para Kátia. Ela estava inquieta agora, roendo a lateral da unha pintada de vermelho escuro, um tique nervoso que herdou de mim. Dmitri sussurrou algo no ouvido dela, provavelmente tentando acalmá-la, dizendo que estava tudo sob controle, que aquilo era só um teatro, que logo a velha louca seria declarada incapaz e eles finalmente teriam o apartamento. O apartamento. Sempre foi sobre o apartamento. Eu quis sorrir. Mas não sorri, porque 3 meses atrás, quando recebi aquele envelope na porta do meu apartamento em Arbat, a citação judicial dizendo que minha própria filha estava pedindo para me declararem incapaz de gerir minha própria vida, algo dentro de mim quebrou. Não foi desespero, foi raiva, raiva fria, calculada, metódica, do tipo que constrói estratégias em vez de destruir móveis. E ali, naquela sala gelada do Tribunal de Moscou, com o cheiro de injustiça no ar e os flocos de neve começando a cair lá fora, eu estava prestes a mostrar a Ekaterina Petrovna Sokolova o preço da traição. Mas para entender como chegamos até aqui, como uma mãe que deu tudo, cada gota de suor, cada noite em claro, cada sonho profissional abandonado, se vê sentada em um tribunal sendo acusada de insanidade pela própria filha, você precisa conhecer toda a história. E a história não começou naquele dia frio de janeiro. Começou 9 meses antes, em abril, no dia em que meu marido Piotr fechou os olhos pela última vez e minha filha finalmente revelou quem sempre foi. Piotr Ivanovich Volkonsky morreu em uma terça-feira nublada de abril. Ataque cardíaco fulminante enquanto consertava a torneira do banheiro. Nem tempo de gritar teve. Quando o encontrei, ele estava caído no chão frio, a chave inglesa ainda apertada na mão direita, os olhos abertos olhando para o teto como se tivesse visto algo que o surpreendeu. Foram 47 anos de casamento. 47 anos dividindo o mesmo apartamento de 2 quartos no bairro histórico de Arbat, o mesmo café da manhã de caixa e chá preto. As mesmas discussões bobas sobre qual canal assistir depois do jantar. Ele não era perfeito. Longe disso. Piotr bebia vodka demais aos fins de semana. Deixava as meias sujas no chão do quarto e tinha o hábito irritante de cortar minha fala no meio quando eu tentava contar algo. Mas era meu companheiro, meu porto, o pai da minha filha. E quando enterramos ele naquele cemitério de Novodevichy, sob uma garoa fina que molhava o rosto e disfarçava as lágrimas, senti que enterrava também a última parte de quem eu costumava ser. Kátia chorou no funeral. Chorou bonito, daquele jeito que todo mundo vê e comenta. Coitada. Era tão apegada ao pai. Dmitri ficou ao lado dela o tempo todo, um braço protetor ao redor dos ombros dela, sussurrando coisas que eu não conseguia ouvir por causa do vento. Pareciam o casal perfeito na tragédia, unidos na dor, fortes um para o outro. Eu não chorei em público, não porque não quisesse, mas porque quando você vive 72 anos, quando você sobrevive à União Soviética, à perestroika, aos anos caóticos de 1990, você aprende que lágrimas na frente dos outros se tornam munição. Então guardei minha dor para a madrugada, quando o apartamento estava completamente silencioso e ninguém podia me ver desmoronar. Os primeiros 2 meses após o funeral foram estranhos de uma maneira que não consigo explicar completamente. O apartamento, que sempre foi cheio de vida mesmo com apenas nós dois, se transformou em um mausoléu silencioso. Eu acordava de manhã esperando ouvir Piotr no banheiro, cantarolando aquela música antiga de guerra que ele amava, mas havia apenas
silêncio. O cheiro de tabaco do cachimbo dele ainda impregnava as cortinas da sala, mas ninguém mais estava lá para fumá-lo. Kátia aparecia de vez em quando, sempre com alguma desculpa. Trazia potes de sopa que eu não pedi, arrumava coisas que não precisavam ser arrumadas, ficava me olhando com aquela expressão de pena que me irritava profundamente. Cada visita seguia o mesmo roteiro. Mama, você não pode ficar sozinha neste apartamento grande, ela dizia, sentada no sofá que eu mesma escolhi há 20 anos, quando finalmente conseguimos comprar móveis novos. É perigoso. E se acontecer alguma coisa? E se você cair? E se você esquecer o fogão ligado? Eu moro aqui há 40 anos, Kátia, eu respondia, tentando manter a voz calma. Acho que sei cuidar de mim mesma. Ela suspirava, daquele jeito dramático que sempre usou quando não conseguia o que queria. Dmitri, sempre presente nessas visitas, balançava a cabeça como se eu fosse uma criança teimosa recusando o remédio. Tatiana Sergeyevna, ele dizia, usando meu nome formal com aquele tom paternalista que me dava vontade de jogar o vaso de cristal tcheco na cabeça dele. Nós só queremos o melhor para a senhora. Você é família. Temos que cuidar uma da outra. Família, cuidar. Palavras bonitas que soavam cada vez mais ocas. Eu engolia a raiva porque eram minha filha e meu genro. Porque família é sagrado. Ou pelo menos, era o que eu ainda acreditava naqueles dias ingênuos de maio. A verdade começou a se revelar quando o inventário entrou em cena. Piotr tinha sido metódico a vida inteira. Trabalhou 42 anos como engenheiro-chefe em uma fábrica de equipamentos industriais. Aposentou-se com uma pensão decente. Investiu o dinheiro com cuidado, economizou cada rublo que pôde. Quando morreu, deixou o apartamento onde morávamos, um espaçoso 2 quartos em Arbat, um dos bairros mais valorizados de Moscou, avaliado em 45 milhões de rublos, e uma conta poupança de 12 milhões de rublos, 57 milhões de rublos no total. Para os padrões russos, uma fortuna considerável. Eu era a única herdeira direta de metade de tudo. A lei russa é clara sobre isso. O cônjuge tem direito sobre 50% dos bens do casal. Os outros 50% seriam divididos entre os herdeiros diretos. Como Kátia era filha única, ela herdaria a metade restante automaticamente quando eu morresse. O problema, do ponto de vista deles, é que eu estava viva, muito viva. E, aparentemente, isso era um inconveniente. Foi aí que as coisas começaram a mudar de uma forma sutil, quase imperceptível no começo. Dmitri passou a aparecer mais frequentemente, sempre com conversas sobre finanças, planejamento, segurança. Você já pensou em como proteger seu patrimônio, Tatiana Sergeyevna? Ele perguntou uma tarde de junho, enquanto mexia no celular iPhone importado e Kátia fingia limpar a cristaleira que já estava limpa. Proteger de quê? Perguntei genuinamente confusa. Golpes, fraudes, pessoas mal intencionadas. Moscou está cheia de criminosos que se aproveitam de pessoas idosas. A senhora poderia ser enganada facilmente. Eu não sou idiota, Dmitri. Claro que não, ele disse rapidamente, levantando as mãos em gesto apaziguador. Mas a gente envelhece, né? É natural ficar mais vulnerável. Por isso estou pensando, talvez fosse interessante fazer uma doação em vida. Transferir o apartamento para Kátia agora. Evitar burocracia futura, impostos excessivos. A senhora continuaria morando aqui, claro, mas no papel, tudo já estaria regularizado. Regularizado. Que palavra elegante para dizer tirado de você. Vou pensar sobre isso, respondi, sentindo meu estômago se apertar. Eles trocaram um olhar. Aquele maldito olhar de novo. Aquele olhar que dizia, ela está sendo difícil, vamos ter que tentar outra abordagem. Nas semanas seguintes, as visitas se intensificaram, sempre com alguma desculpa. Trazer comida, verificar se eu estava bem, consertar algo que não estava quebrado, mas eu comecei a notar coisas estranhas. Dmitri medindo a sala de estar com uma fita métrica, dizendo que era só curiosidade. Kátia fotografando os ícones religiosos antigos que minha avó me deixou de herança, aqueles que valem uma fortuna no mercado de antiguidades. Os dois cochichando na cozinha, parando abruptamente quando eu entrava. Uma noite, depois que eles foram embora, encontrei um folheto esquecido debaixo da mesa de café. Era de uma imobiliária de luxo. Apartamentos em Arbat, valorização garantida. Retorno de investimento de até 80% após reforma e revenda. Senti meu sangue gelar nas veias. Eles não estavam preocupados comigo. Eles estavam preocupados com o apartamento. E a única coisa no caminho deles era eu. Foi naquele momento, sentada sozinha na sala escura, com apenas a luz da rua entrando pela janela, que finalmente entendi. Eu não era mais a mãe. Eu não era mais a pessoa que sacrificou sua carreira brilhante para criar uma filha. Eu era apenas o obstáculo entre eles e 57 milhões de rublos. A campanha
campanha começou de forma tão sutil que no início nem parecia campanha. Era mais como uma série de pequenos incidentes, comentários casuais, preocupações aparentemente genuínas que se acumulavam dia após dia, semana após semana, construindo uma narrativa. Kátia começou a ligar todos os dias, às vezes 2, 3 vezes por dia, sempre com a mesma ladainha. Mama, você tomou seus remédios? Eu nem tomava remédios. Apenas um para pressão arterial ocasionalmente, quando o médico do posto de saúde insistia, mas ela perguntava como se eu fosse uma paciente terminal esquecida em um asilo soviético. Tomei, Kátia, eu respondia cansada. Tem certeza? Porque ontem você disse que tinha tomado, mas quando passei aí vi os comprimidos todos intactos na caixa. Mentira, pura mentira. Mas ela dizia com tanta convicção, com tanto falso preocupação na voz, que por um segundo até eu duvidei de mim mesma. E foi aí que percebi a genialidade perversa do plano. Eles estavam plantando sementes de dúvida não apenas nos outros, mas em mim mesma. Dmitri começou a aparecer com um caderninho de couro marrom. Dizia que era para anotar as coisas importantes que eu precisava lembrar. Olha, Tatiana Sergeyevna, vou deixar aqui anotado. Segunda-feira é dia de pagar a conta de luz. Quarta-feira, a taxa de condomínio vence. A senhora consegue lembrar? Dmitri, eu pago minhas contas há 50 anos. Ele sorriu, aquele sorriso condescendente de quem lida com criança teimosa que não quer aceitar a realidade. Claro, claro. Mas a gente envelhece, né? Normal esquecer as coisas. Não é vergonha nenhuma admitir que precisa de ajuda. Normal. Esquecer. Precisa de ajuda. Palavras-chave repetidas como um mantra, como propaganda ideológica, como lavagem cerebral. Eles estavam construindo uma realidade alternativa, tijolo por tijolo, palavra por palavra. Depois começaram os episódios inventados. Uma tarde de julho, Kátia entrou no apartamento toda esbaforida, celular na mão, rosto vermelho de preocupação ensaiada. Mama, a vizinha me ligou, ela disse com voz ofegante. Disse que você deixou a torneira da cozinha aberta ontem à noite, água vazando pelo corredor. Poderia ter causado um desastre. Eu olhei para ela, incrédula. Que vizinha? A Olga Dmitrievna. Olga Dmitrievna tinha morrido 8 meses antes. Pneumonia. Eu tinha ido ao funeral dela. Tinha deixado flores no túmulo. Kátia sabia disso. Kátia, a Olga Dmitrievna está morta. Ela piscou. Desviou o olhar. Uma pausa imperceptível. Ah, não, desculpa. Foi a filha dela, a Marina. Marina morava em São Petersburgo há 20 anos. Não visitava o apartamento da mãe havia uma década. Mas Kátia não esperava que eu soubesse. Contava com minha suposta confusão mental, com minha alegada perda de memória. Eu não deixei torneira aberta, respondi, firme. Nem usei a cozinha ontem. Comi a torta de carne que você trouxe. Ela mordeu o lábio. Olhou para Dmitri, que tinha acabado de entrar, buscando apoio. Então deve ter sido anteontem. Sei lá, mama. Você anda tão distraída ultimamente? Distraída. Mais uma semente plantada. Dmitri começou a comentar com outros familiares, primos distantes que eu via uma vez por ano nas festas de Ano Novo, sobrinhos que mal se lembravam do meu nome, sempre com aquele tom preocupado, quase nobre, como se estivesse carregando um peso imenso nos ombros. Estamos de olho na Tatiana Sergeyevna. Ela anda esquecendo muito as coisas. Semana passada, se perdeu voltando do mercado. Ficou andando em círculos por 2 horas. Nunca me perdi. O mercado Perekrestov fica a 5 quarteirões do meu apartamento. Eu vou lá desde que me mudei para Arbat em 1984. Conheço cada rua, cada esquina, cada pedra irregular da calçada, mas a história se espalhou. E cada pessoa que ouvia acrescentava um detalhe novo, como um jogo de telefone sem fio, até que a mentira se transformasse em verdade aceita. Coitada da Tatiana. Parece que ela esquece até o nome dos netos. Eu não tenho netos. Kátia nunca quis filhos. Disse que não combinava com seu estilo de vida, que ela queria viajar, ter liberdade, não ficar presa a responsabilidades. Eu aceitei, respeitei, nunca pressionei. Mas agora a narrativa mudava, e eu virava a avó desnaturada que esquece os próprios descendentes imaginários. A gota d'água foi o médico. Em agosto, Dmitri trouxe um tal Dr. Leonid Borisovich Kravchenko para o apartamento. Um sujeito magro, óculos pequenos de arame, jaleco branco impecável com um crachá do Hospital Botkin. Disse que era amigo da família e que queria fazer uma avaliação preventiva. Eu nunca tinha visto aquele homem na vida. Ele me fez perguntas idiotas, claramente tiradas de um teste de cognição básico que qualquer estudante de medicina conhece. Que dia é hoje? Terça-feira, 15 de agosto de 2024. Quem é o presidente da Rússia? Vladimir Vladimirovich Putin. Desde 1999, se contarmos o primeiro mandato. Quanto é 7, 8, 56? Pode repetir esta sequência de números? 3, 8, 2, 9,
1382991. Respondi tudo com precisão cirúrgica, olhando direto nos olhos dele, sem hesitar, sem gaguejar. Mas no final, ele balançou a cabeça com aquela gravidade ensaiada de quem está prestes a dar um diagnóstico terminal. Tatiana Sergeyevna, a senhora apresenta sinais precoces de declínio cognitivo. Nada grave ainda, mas é preocupante. Lapsos de memória, confusão temporal, dificuldade em realizar tarefas cotidianas. Recomendo acompanhamento médico urgente e talvez uma curatela preventiva para proteger a senhora de decisões financeiras precipitadas. Proteger, sempre essa palavra. Kátia estava na sala, de pé perto da porta, e fingiu surpresa. Mas em seus olhos eu vi alívio, vi satisfação, vi vitória. Doutor, ela disse, voz trêmula de emoção falsa. O que devemos fazer? Não podemos deixar mamãe assim, vulnerável. Procurar orientação jurídica, ele respondeu profissional. Garantir que ela não tome decisões que possam prejudicá-la. A interdição judicial pode ser a melhor saída. É uma medida de proteção. Interdição. A palavra caiu na sala como uma bomba nuclear. Pequena, mas capaz de destruir tudo. Quando eles saíram, fiquei sozinha. Sentei na poltrona que era do Piotr, aquela de couro marrom gasto que ele amava, onde assistia futebol e reclamava dos juízes corruptos. E deixei a fisgada da traição me perfurar por dentro, lenta e profunda. Mas eu não chorei, porque alguma coisa tinha acordado em mim, alguma coisa antiga, afiada, perigosa, alguma coisa que ficou adormecida tempo demais, enterrada sob décadas de avental de cozinha e reuniões escolares, mas que nunca desapareceu completamente. Peguei meu smartphone, o mesmo que Dmitry achava que eu mal sabia usar porque eu fingia não saber. Abri o aplicativo de gravação de áudio e comecei a documentar tudo, cada mentira, cada manipulação, cada armação, com datas, horários, detalhes precisos. Porque se eles achavam que eu era senil, ingênua, uma velha derrotada esperando a morte, estavam prestes a descobrir quem era Tatiana Sergeyevna Volkonskaya antes de se tornar apenas mamãe. E o preço de subestimar uma mulher assim seria mais alto do que eles poderiam imaginar. O envelope chegou em uma quinta-feira nublada de setembro. Papel pardo oficial, selo do Tribunal Distrital de Moscou, meu nome digitado em letras frias e impessoais. Reconheci imediatamente o que era. Qualquer um que já passou pelo sistema judicial russo reconhece aquele tipo de envelope, aquele tipo de papel, aquela sensação de peso desproporcional ao tamanho. Citação. Minhas mãos tremeram quando rasguei o lacre. Não de medo, de fúria pura e destilada. Processo no 7834-A-2024. Requerente: Ekaterina Petrovna Sokolova. Requerida: Tatiana Sergeyevna Volkonskaya. Objeto: interdição e curatela por incapacidade civil. Li o documento inteiro 3 vezes. Cada palavra era uma facada. Cada parágrafo era uma traição documentada, carimbada, oficializada. A petição inicial, anexada à citação, era uma obra-prima de ficção. Minha filha, através do advogado dela, alegava que eu apresentava declínio cognitivo severo, episódios de confusão mental, esquecimentos graves que colocavam minha segurança em risco, incapacidade de gerir meus próprios bens e até comportamento agressivo e paranoico. Havia laudos médicos. O tal Dr. Leonid Kravchenko tinha escrito 3 páginas descrevendo minha suposta demência. Havia depoimentos de testemunhas. A gerente do banco onde eu guardava minha poupança, dizendo que eu parecia confusa quando fui sacar dinheiro. Um funcionário do mercado, alegando que eu esqueci a carteira 2 vezes. Uma vizinha que eu mal conhecia, afirmando que me viu falando sozinha no corredor. Tudo mentira, tudo fabricado, tudo cuidadosamente orquestrado. Mas a cereja do bolo estava no último parágrafo da petição. A requerente, movida apenas pelo amor filial e preocupação genuína com o bem-estar de sua mãe, solicita a nomeação de curatela plena, permitindo a gestão completa dos bens e decisões da requerida, garantindo assim sua proteção e dignidade nos anos finais de vida. Amor filial, proteção, dignidade, palavras bonitas para disfarçar roubo, manipulação, traição. Sentei na mesa da cozinha, o envelope ainda na mão, e pela primeira vez em 9 meses, sorri. Não foi um sorriso feliz. Foi o sorriso de alguém que acabou de despertar de um sono profundo e percebe que ainda possui garras, porque eles tinham cometido um erro fatal. Um erro que só uma advogada experiente seria capaz de perceber. Ao entrar com esse processo, ao oficializar tudo,
Eles tinham me dado exatamente o que eu precisava. Um campo de batalha com regras, com testemunhas sob juramento, com direito a contraditório e ampla defesa. Fui até o armário do quarto. Na parte de trás, atrás das caixas de sapatos velhos e edredons de inverno, estava uma pasta de couro preto que eu não abria havia 40 anos. Tirei a poeira da superfície e abri. Dentro, perfeitamente preservados, estavam meus diplomas. Faculdade de Direito da Universidade Estatal de Moscou, 1975. Carteira da Ordem dos Advogados, emitida em 1976. Certificados de cursos de especialização. E no fundo, uma foto amarelada de jornal. Eu, aos 30 anos, em pé na frente do tribunal, segurando uma pasta de documentos com a manchete: advogada vence caso impossível contra a acusação estatal. Olhei para aquela foto por um longo tempo. A mulher naquela imagem parecia uma estranha, jovem, determinada, poderosa. Onde ela tinha ido? Quando exatamente eu tinha permitido que ela desaparecesse? Piotr sempre dizia que eu deveria voltar a advogar depois que Kátia cresceu. Você era brilhante, Tânia. Ele dizia, não desperdice isso, mas era mais fácil ficar em casa, cozinhar, cuidar da casa, ser apenas a esposa, apenas a mãe. Era mais confortável, menos arriscado, menos assustador. Mas agora, segurando aquela citação, olhando para aquela foto antiga, eu percebi algo fundamental. Conforto é uma armadilha. Conforto torna você vulnerável. Conforto faz você esquecer quem você realmente é. Peguei o telefone e liguei para um número que tinha guardado na agenda há décadas, sem nunca usar. Escritório de Advocacia Rostova, em Petrov. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de falar com a doutora Anastasia Rostova, por favor. Posso perguntar quem está ligando? Tatiana Volkonskaya. Ela vai se lembrar de mim. Houve uma pausa. Transferência. Música de espera. E então, uma voz feminina, mais madura do que a última vez que ouvi, mas ainda forte. Tatiana? Tatiana Volkonskaya? Nastya. Quanto tempo? Meu Deus. Devem ser... O quê? 40 anos? 43. Você sumiu, simplesmente desapareceu do mundo jurídico. Eu tentei te procurar algumas vezes, mas eu sei. Desculpa, fiz escolha. Entendo. Uma pausa. Por que está ligando agora? Porque minha filha está tentando me declarar louca para roubar meu apartamento. E eu preciso de uma advogada. Uma advogada muito, muito boa. Silêncio do outro lado. E então, uma risada. Uma risada genuína, quase infantil. Tatiana Volkonskaya voltando aos tribunais. Isso eu preciso ver. Quando podemos nos encontrar? Amanhã. Meu apartamento. Tenho muito para te contar. Desliguei o telefone e pela primeira vez em meses senti algo que não era dor, raiva ou medo. Senti esperança. E mais do que isso, senti propósito. Anastasia Rostova chegou ao meu apartamento em uma sexta-feira chuvosa. Ela tinha 69 anos agora, apenas 3 anos mais nova que eu, mas parecia ter 10 anos a menos. Cabelos curtos, tingidos de loiro platinado, óculos de grife, tailleur cinza perfeitamente cortado, uma pasta de couro italiana debaixo do braço. Ela sempre teve estilo. Tânia, ela disse quando abri a porta e me abraçou. Um abraço genuíno, sem a artificialidade que as pessoas geralmente oferecem aos idosos. Você não mudou nada. Minto muito bem, respondi. E ela riu. Sentamos na sala de estar, com chá preto e biscoitos de mel. Passei 2 horas contando tudo, desde a morte de Piotr até a citação. Cada detalhe, cada mentira, cada manipulação. Anastasia não me interrompeu uma vez, apenas ouviu, tomando notas ocasionalmente em um tablet. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela para os prédios históricos de Arbat, cobertos pela garoa fina. É um caso clássico de manipulação para a apropriação patrimonial, ela finalmente disse. Vejo isso toda semana no escritório. Familiares que inventam doenças mentais para tomar controle dos bens de idosos. O sistema legal facilita isso porque é difícil distinguir entre preocupação legítima e fraude. Mas é possível reverter? Não apenas reverter. Podemos destruir o caso deles completamente, mas vai exigir trabalho, muito trabalho. E você vai ter que fazer coisas desconfortáveis. Como o quê? Perícias médicas independentes. Múltiplas, com especialistas renomados, testes cognitivos detalhados, até gravações e documentação de cada interação com sua filha daqui para frente. Já comecei a gravar, eu disse, mostrando as pastas organizadas no meu computador. Áudios de conversas, e-mails, mensagens, tudo com data e hora. Anastasia levantou uma sobrancelha impressionada. Você não perdeu o jeito. Nunca perdi. Apenas guardei. Ela sorriu. Então vamos fazer o seguinte. Primeira coisa. Perícia médica. Eu conheço o melhor neurologista de Moscou, Dr. Pavel Sergeyevich Sokolov, chefe do departamento de neurologia do Hospital Sklifosovsky. Ele vai te examinar completamente. Ressonância magnética, testes cognitivos completos,
Avaliação psiquiátrica. Vamos provar que você está perfeitamente sã. E o laudo do Dr. Kravchenko? Vamos investigá-lo. Já tenho contatos que podem verificar se ele realmente examinou você adequadamente ou se foi apenas um favor pago. Se descobrirmos irregularidades, ele pode perder a licença médica. Bem, segunda coisa, testemunhas. Precisamos de pessoas que possam atestar sua capacidade mental, sua autonomia, sua lucidez. Vizinhos, amigos, qualquer pessoa que interaja com você regularmente. Pensei por um momento. Tem a Vera Pavlova, minha vizinha do apartamento 304. Conversamos quase todo dia. Ela pode testemunhar. Perfeito. Alguém mais? O dono da livraria Biblioglobus, onde compro livros toda semana. A gerente do banco onde tenho minha conta há 30 anos. O taxista que me leva ao médico. Excelente. Vou entrevistar todos eles. Terceira coisa, e mais importante, precisamos provar a motivação deles. Mostrar que isso não é sobre amor filial, mas sobre dinheiro. Você tem acesso aos registros financeiros do seu genro? Não diretamente, mas posso obter. Como? Sorri. Dmitry usa meu computador às vezes quando vem aqui. Diz que o dele está quebrado, que o sinal de internet dele é fraco. Sempre peço para ele fazer login nas coisas que ele diz que eu não consigo fazer sozinha. Transferências bancárias, pagamentos. Ele não desconecta as contas. Anastasia olhou para mim com admiração genuína. Tânia, você é diabólica. Sou cautelosa. Vamos precisar de um investigador privado. Alguém que possa seguir Dmitry e Katia, documentar o estilo de vida deles, gastos extravagantes, qualquer coisa que mostre que eles precisam desse dinheiro urgentemente. Se conseguirmos provar que eles têm dívidas, isso fortalece nossa teoria de que estão fazendo isso por ganância. Quanto vai custar tudo isso? Caro, muito caro. Perícias, investigadores, honorários advocatícios. Estamos falando de pelo menos 1 milhão de rublos. Respirei fundo. Tenho 12 milhões na poupança. Então temos recursos. Ótimo. Ela fechou o tablet e me olhou diretamente nos olhos. Tatiana, quero que você entenda uma coisa. Isso vai ser brutal. Sua filha vai ser exposta em audiência pública. As mentiras dela vão ser reveladas. Não há como fazer isso de forma gentil. Eu sei. Você ainda a ama? A pergunta me pegou desprevenida. Fiquei em silêncio por um longo momento, olhando para a foto de Katia na estante. Tinha 7 anos naquela foto. Sorriso banguela, cabelo em tranças, segurando um sorvete. Minha menininha. Amo. Finalmente respondi. Mas o amor não impede a justiça. E talvez seja justamente porque a amo que preciso fazer isso, para ensiná-la que ações têm consequências. Anastasia assentiu, satisfeita. Então vamos à guerra. Nas semanas seguintes, trabalhei mais do que trabalhei em décadas. A perícia com o Dr. Sokolov levou 3 dias. Ressonância magnética, tomografia, testes neuropsicológicos extensivos, avaliação psiquiátrica completa. No final, ele emitiu um laudo de 15 páginas, concluindo que eu estava em plena capacidade cognitiva, sem sinais de demência, Alzheimer ou qualquer outro comprometimento mental significativo, apresentando, na verdade, capacidades acima da média para minha faixa etária. O investigador privado, um ex-detetive da polícia de Moscou chamado Arkady Ivanovich, começou a seguir Dmitry e Katia. Em 2 semanas, ele tinha uma pasta grossa de evidências, fotos de jantares caros em restaurantes de luxo, recibos de compras em boutiques de grife, documentos mostrando que Dmitry tinha pedido um empréstimo de 5 milhões de rublos 6 meses antes, com vencimento em dezembro. Eles estão desesperados, Anastasia disse, analisando os documentos. O empréstimo vence em 4 meses. Se não pagarem, perdem o apartamento deles. Por isso apressa em obter o seu. Patético, murmurei. As testemunhas foram entrevistadas. Vera Pavlova, minha vizinha, deu um depoimento emocionado sobre como eu a ajudei quando ela ficou doente, cuidando dela, trazendo comida, mostrando lucidez e compaixão. O dono da livraria confirmou que eu comprava livros complexos regularmente, inclusive literatura estrangeira em inglês, e discutia os enredos com ele, demonstrando compreensão e memória perfeitas. E então, descobrimos a bomba. O Dr. Leonid Kravchenko não era apenas um médico corrupto. Ele era primo de Dmitry, primos de 2º grau, mas ainda família. E mais importante, ele tinha sido processado 5 anos antes por emitir laudos médicos falsos em troca de dinheiro. Foi suspenso por 1 ano, mas voltou a praticar. O Conselho Regional de Medicina tinha um dossiê sobre ele. Isso destrói o laudo completamente, Anastasia disse triunfante. Ele é testemunha interessada e com histórico de fraude. O juiz não vai dar credibilidade alguma ao documento dele. Mas a peça final do quebra-cabeça veio de onde eu menos esperava. Uma tarde, enquanto organizava os papéis de Piotr, encontrei uma carta. Estava no fundo de uma gaveta,
dentro de um envelope amarelado. Era da minha sogra, mãe de Piotr, escrita 1 mês antes de ela morrer, há 15 anos. Na carta, ela descrevia uma conversa que teve com Katia, então com 23 anos. Katia tinha perguntado quanto valia o apartamento, se Piotr e eu tínhamos seguro de vida, quanto tempo vocês velhos ainda iam viver. Minha sogra ficou tão perturbada com a conversa que escreveu a carta para Piotr, alertando-o sobre a filha. Cuide de Tânia, dizia a carta no final. Katia tem um lado frio que me assusta. Proteja sua esposa dela. Piotr nunca me mostrou essa carta, provavelmente para me poupar. Mas agora, segurando aquele papel frágil 15 anos depois, eu tinha a prova de que a traição de Katia não era recente. Era uma semente plantada há muito tempo, esperando apenas o momento certo para florescer. Mostrei a carta para a Anastasia. Isso é perfeito, ela disse. Prova de premeditação. Mostra que ela planejava isso há anos. Vamos apresentar na audiência. Quando chegou o dia da audiência, em janeiro, eu estava pronta. Não apenas com documentos, laudos e testemunhas, mas preparada emocionalmente, psicologicamente, para enfrentar minha filha e mostrar a ela o preço da traição. Mas voltando àquele momento no tribunal, quando Viktor Alexandrovich Volkonsky murmurou aquelas palavras que mudaram tudo. Bože moi, é Tuona? Meu Deus, é realmente ela? O tempo pareceu congelar naquele instante. As palavras dele ecoaram pela sala como um trovão distante, carregadas de peso e história. Senti todos os olhos se virarem para mim, como holofotes em um palco escuro, revelando algo que deveria ter permanecido oculto. A juíza Lebedeva franziu a testa, confusa, os dedos pairando sobre a caneta como se tivesse esquecido o que ia escrever. Desculpe, Vossa Excelência, ela disse, dirigindo-se a Viktor com o respeito devido a um juiz aposentado do Supremo Tribunal, alguém cuja carreira havia moldado a jurisprudência russa por décadas. O senhor conhece a requerida? Viktor ainda estava me olhando fixamente, como se tivesse visto um fantasma. Seus olhos azuis desbotados, que um dia foram penetrantes e temidos nos tribunais, estavam arregalados em choque genuíno. A boca ligeiramente aberta, a respiração visivelmente alterada, a caneta tremendo na mão direita como uma folha ao vento. Vi seus lábios se moverem, formando palavras silenciosas, como se estivesse tentando se convencer de que não estava tendo alucinações. Reconheci aquela expressão. Era a mesma que ele teve 43 anos atrás, quando apresentei a prova final que destruiu seu caso contra meu cliente. Conheço, ele finalmente respondeu. Voz rouca, carregada de emoção contida. Tatiana Sergeyevna Volkonskaya. Ele pronunciou meu nome completo devagar, sílaba por sílaba, como se fosse uma oração antiga que ele não recitava havia décadas, como se fosse algo sagrado, intocável, poderoso. Houve uma pausa pesada no ar. Até a escrevente parou de digitar. A senhora era advogada, ele continuou, agora se virando para a juíza Lebedeva, sua voz ganhando força e autoridade. Uma das melhores, se não a melhor, advogadas criminalistas de Moscou nas décadas de 1970 e 1980. Ela enfrentou os piores promotores do sistema soviético, incluindo eu mesmo, e nos destruiu em tribunal repetidas vezes, com elegância, inteligência e uma precisão que beirava o sobrenatural. Um murmúrio percorreu a sala como uma onda. Pessoas sussurrando, virando cabeças, tentando reconciliar a imagem da velha sentada silenciosamente com a descrição de uma lenda jurídica. Katia e Dmitri trocaram olhares de puro pânico. Seus rostos estavam pálidos, olhos arregalados. Dmitri agarrou o braço de Katia com força, os nós dos dedos brancos. O advogado Grigori Petrov folheava freneticamente os documentos que tinha na frente, procurando desesperadamente alguma menção a isso, mas é claro que não encontraria. Eles tinham me investigado, mas apenas os últimos 40 anos. Apenas a esposa dedicada, a mãe presente, a dona de casa comum. Eles procuraram pela velha vulnerável, pela presa fácil. Não procuraram pela advogada, não procuraram pela guerreira que eu fui. E esse foi o erro fatal deles. Eu não entendo, a juíza Lebedeva disse, sua voz agora carregando um tom de cautela, como alguém que acabou de perceber que estava caminhando em um campo minado. Ela pegou a petição inicial com mãos hesitantes. Aqui não há qualquer menção à formação em direito. A profissão declarada é do lar. Há certidões, documentos pessoais, mas nada sobre carreira jurídica. Viktor respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar uma história que ele guardava há muito tempo. Porque foi isso que ela escolheu ser, ele disse, ainda olhando para mim com uma mistura de respeito e melancolia. Em 1982, no auge de sua carreira, após vencer o caso mais importante contra a corrupção estatal daquela década, Tatiana Sergeyevna simplesmente desapareceu. Abandonou os tribunais, a advocacia, tudo. Casou-se, teve uma família.
Nunca mais voltou. Eu procurei por ela algumas vezes ao longo dos anos, curioso sobre o que tinha acontecido, mas ela tinha escolhido outro caminho. Ele fez uma pausa, os olhos se estreitando ligeiramente. Mas isso não apaga quem ela foi, quem ela sempre será. Você não perde esse tipo de conhecimento, essa capacidade, só porque parou de praticar. É como andar de bicicleta. Uma vez que você aprende, nunca esquece completamente. Ele se levantou da cadeira de forma repentina, o que era altamente irregular, e surpreendeu a todos. Um juiz aposentado do Supremo Tribunal, se levantando no meio de uma audiência comum, demonstrava o quão profundamente impactado ele estava. Doutora Lebedeva, ele disse formalmente, ajeitando a gravata. Talvez seja apropriado eu me retirar desta audiência. Tenho um histórico profissional com a requerida que pode constituir impedimento legal. Não quero que minha presença comprometa a imparcialidade do processo. Eu sabia o que ele estava fazendo. Ele estava me dando uma saída, um motivo para adiar a audiência, ganhar tempo, mas eu não precisava disso. Não mais. Vossa Excelência, eu disse, falando pela primeira vez desde que entrei na sala, e minha voz ecoou firme, clara, sem tremor algum. Era a voz que eu usava 40 anos atrás, a voz que fazia júris se inclinarem para a frente para ouvir, promotores recuarem, juízes prestarem atenção. Com todo respeito, não há impedimento. Nosso relacionamento foi estritamente profissional e adversarial. O senhor foi promotor em alguns dos meus casos há mais de 40 anos. Enfrentamos um ao outro em tribunal, seguindo as regras do sistema. Não há conflito de interesses, nenhuma relação pessoal que comprometa sua presença. Peço que permaneça. Victor me olhou, surpreso não apenas que eu tivesse falado, mas pela forma como falei, com autoridade, com confiança, como alguém que conhece as regras do jogo melhor do que qualquer um na sala. Sua voz, ele murmurou, quase para si mesmo, mais alto o suficiente para ser ouvido no silêncio tenso. Eu me lembro perfeitamente da sua voz. Como você argumentava, cada palavra escolhida com precisão cirúrgica. Como você desmontava cada acusação, revelando as falhas, as inconsistências, os erros. Era como assistir um mestre ourives trabalhando com diamante. Eu não entendo, a juíza Lebedeva disse, pegando a petição inicial. Aqui não há menção a qualquer formação em direito. A profissão declarada é do lar. Porque foi isso que ela escolheu ser, Victor disse, ainda olhando para mim. Ela abandonou uma carreira brilhante para se casar, ter uma família, mas isso não apaga quem ela foi, quem ela é. Ele se levantou da cadeira, o que era altamente irregular. Um juiz aposentado se levantar no meio de uma audiência assim demonstrava o quão impactado ele estava. Doutora Lebedeva, ele disse formalmente, talvez seja apropriado eu me retirar desta audiência. Tenho história com a requerida que pode constituir impedimento. Vossa Excelência, eu disse, falando pela primeira vez, e minha voz ecoou firme pela sala. Com todo respeito, não há impedimento. Nosso relacionamento foi estritamente profissional e adversarial. O senhor foi promotor em alguns dos meus casos, há mais de 40 anos. Não vejo conflito. Victor me olhou, surpreso que eu tivesse falado. Sua voz, ele murmurou. Eu me lembro da sua voz, como você argumentava, como desmontava cada acusação com uma precisão cirúrgica. A juíza Lebedeva estava claramente perdida, tentando processar aquela reviravolta completamente inesperada. Ela olhou para mim com olhos novos, não mais vendo a velha senil descrita na petição inicial com tanta crueldade, mas alguém com um passado glorioso, poderoso, que ela desconhecia completamente. Alguém que talvez soubesse mais sobre aquela sala de tribunal do que ela mesma. Pude ver os cálculos acontecendo por trás daqueles olhos jovens. Se eu era realmente quem Victor dizia que eu era, então tudo naquele processo estava sob suspeita, porque uma advogada experiente, mesmo décadas fora da prática, não seria facilmente enganada por armações legais amadoras. Senhora Volkonskaya, ela disse cuidadosamente, cada palavra pesada e medida. A senhora gostaria de ter representação legal nesta audiência? Porque se tem formação em direito e experiência jurídica, tenho representação, Vossa Excelência. Respondi, mantendo a voz calma e profissional. A doutora Anastasia Rostova, do escritório Rostova em Petrov, é minha advogada, e devo dizer, uma das melhores da atual geração, como se tivesse sido invocada por magia, como se soubesse exatamente o momento dramático perfeito para entrar. Anastasia cruzou a porta da sala de audiências naquele instante. Com sua pasta de couro italiana sob o braço, talher cinza impecável que combinava autoridade com elegância,
cabelos loiros perfeitamente arrumados e um sorriso confiante nos lábios, um sorriso que eu conhecia bem, o sorriso de alguém que sabe que está prestes a vencer. Peço sinceras desculpas pelo pequeno atraso, Vossa Excelência, ela disse, caminhando com passos firmes e decididos diretamente para o lugar ao meu lado, saltos altos ecoando no piso de mármore. O trânsito de Moscou em janeiro é absolutamente impiedoso. Espero não ter causado inconvenientes ao processo. Ela se sentou ao meu lado com graça praticada, abriu a pasta de couro com um movimento preciso e retirou uma pilha impressionante de documentos que devia ter pelo menos 15 centímetros de altura. Organizou-os na mesa com eficiência, cada movimento demonstrando anos de experiência em tribunais. E ela continuou, agora levantando os olhos e olhando diretamente, sem medo ou hesitação, para Kátia e Dmitri do outro lado da sala. Trago evidências substanciais, concretas e irrefutáveis que vão demonstrar, sem sombra de dúvida, que este processo é uma fraude elaborada, cuidadosamente orquestrada, motivada exclusivamente por ganância financeira predatória e que minha cliente, Tatiana Sergeyevna Volkonskaya, está em plena, completa e absoluta capacidade cognitiva, mental, emocional e legal. O rosto de Dmitri empalideceu instantaneamente, como se alguém tivesse drenado todo o sangue de sua cabeça. Kátia agarrou o braço dele com força, unhas vermelhas cravando no tecido cinza do terno como garras. Grigori Petrov, o advogado gordo, incompetente e claramente despreparado, começou a suar visivelmente, pequenas gotas se formando em sua testa ampla e escorrendo lentamente pelas bochechas. Viktor Volkonsky voltou a sentar em sua cadeira, mas agora havia algo diferente em sua postura. Seu corpo estava ligeiramente inclinado para a frente, os olhos brilhando com interesse renovado. E então vi nos seus lábios um sorriso, pequeno, quase imperceptível para quem não o conhecia, mas eu o conhecia. Era o sorriso de alguém que está prestes a assistir a um espetáculo magnífico, uma performance que vale cada segundo de atenção. Muito bem, a juíza Lebedeva disse, recuperando a compostura e a autoridade, batendo o martelo levemente. Então vamos dar início a esta audiência de forma adequada e seguindo todos os procedimentos legais. Doutora Rostova, a senhora gostaria de se manifestar preliminarmente sobre a petição inicial apresentada pelos requerentes? Gostaria sim, Vossa Excelência. E desde já solicito formalmente a inversão do ônus da prova neste processo. Anastasia disse, voz firme e clara, que os requerentes demonstrem com evidências concretas, verificáveis, documentadas e convincentes que minha cliente apresenta qualquer tipo de incapacidade civil que justifique a interdição solicitada. Porque o que tenho aqui... Ela bateu com a palma da mão na pilha impressionante de documentos, fazendo um som seco que ecoou pela sala. Prova exatamente, completa e inequivocamente o contrário. Kátia sussurrou algo desesperado no ouvido de Grigori Petrov, que balançou a cabeça repetidamente, lábios se movendo em negativas silenciosas, claramente em pânico. Dmitri olhou discretamente para a porta da sala e, por um momento absurdo, pensei que ele realmente estava considerando simplesmente levantar e fugir. E eu, sentada naquela cadeira fria de madeira dura, em um tribunal onde 43 anos atrás eu tinha sido uma guerreira temida e respeitada, senti algo que não sentia havia décadas queimando forte no meu peito. Poder verdadeiro. Não o poder superficial que vem de dinheiro ou influência social. Não o poder temporário que vem de posição ou cargo, mas o poder profundo, autêntico, que vem de saber exatamente quem você é, de lembrar precisamente o que você é capaz de fazer, de não permitir que ninguém, absolutamente ninguém, te defina apenas pelos seus últimos anos ou pela sua idade avançada, mas por toda a trajetória da sua vida, por todas as batalhas que você lutou e venceu. Procedamos então, disse a juíza, ajeitando os papéis. E a guerra começou de verdade. A audiência durou 6 horas. 6 horas brutais onde cada mentira foi exposta, cada manipulação revelada, cada farsa desmascarada com a precisão de um cirurgião removendo um tumor. Anastasia começou metodicamente. Primeiro, apresentou o laudo do Dr. Pavel Sokolov, 15 páginas, atestando minha plena capacidade cognitiva. Ela leu trechos em voz alta, especialmente a parte onde ele dizia: a paciente demonstra capacidades intelectuais acima da média para sua faixa etária, com memória de longo prazo excepcional, raciocínio lógico preservado e nenhum sinal de demência
ou declínio cognitivo significativo. Grigori Petrov tentou contestar, argumentando que um único laudo não era suficiente. Anastasia, então, apresentou 2 laudos adicionais, de especialistas diferentes, todos chegando à mesma conclusão. 3 especialistas renomados, ela disse, olhando diretamente para Katia. 3 avaliações completas, todas confirmando a mesma coisa. Tatiana Sergeyevna Volkonskaya está perfeitamente sã. Depois, veio a parte sobre o Dr. Kravchenko. Anastasia apresentou o histórico dele ao tribunal, a suspensão por emitir laudos falsos, o processo do Conselho Regional de Medicina e a bomba final, a documentação provando que ele era primo de Dmitri. Este laudo, ela disse, segurando o documento como se fosse lixo radioativo, foi emitido por um médico com histórico de fraude, que é parente do genro da requerida e que claramente foi pago para escrever o que eles queriam ouvir. Grigori Petrov tentou protestar, mas a juíza Lebedeva o silenciou com um olhar gelado. O laudo está desconsiderado, ela declarou. Continue, doutora Rostova. As testemunhas foram chamadas uma a uma. Vera Pavlova, minha vizinha, contou com lágrimas nos olhos como eu a ajudei quando ela ficou doente, mostrando lucidez e compaixão. O dono da livraria descreveu nossas conversas sobre literatura russa e estrangeira, demonstrando minha memória e capacidade analítica. A gerente do banco confirmou que sempre lidei com minhas finanças de forma competente e autônoma. Cada testemunha era um prego no caixão do caso de Katia, mas o golpe final veio quando Anastasia apresentou as gravações. Vossa Excelência, ela disse, tenho aqui gravações de áudio de conversas entre minha cliente e os requerentes, devidamente datadas e autenticadas. Gostaria de apresentá-las como evidência. A juíza autorizou. Anastasia reproduziu 3 gravações. Na primeira, Dmitri tentava convencer mim a assinar uma procuração, dando a ele controle sobre minha conta bancária, usando linguagem manipuladora e ameaças veladas. Na segunda, Katia inventava uma história sobre eu ter deixado o fogão ligado, e quando eu a confrontava com a verdade, ela mudava a versão dos fatos rapidamente, contradizendo-se. Na terceira, ambos discutiam entre si, sem saber que eu estava gravando do quarto, sobre como a velha está teimosa e precisamos acelerar o processo antes que ela faça alguma besteira com o dinheiro. O silêncio na sala após as gravações era sepulcral. Katia estava branca como papel. Dmitri olhava para o chão, incapaz de encarar ninguém. Até Grigori Petrov parecia querer desaparecer. Viktor Volkonsky, sentado ao lado da juíza, balançou a cabeça com desgosto. E então, Anastasia apresentou a carta. A carta da minha sogra, escrita 15 anos atrás, alertando sobre as intenções de Katia. Esta carta, Anastasia explicou, prova que a intenção de apropriar-se dos bens da mãe não é recente. É um plano de longo prazo, esperando apenas o momento oportuno. A morte do pai foi o gatilho que eles estavam esperando. Katia finalmente reagiu. Levantou-se bruscamente, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de raiva, de frustração, de um plano arruinado. Isso não é justo! Ela gritou. Eu só queria proteger minha mãe. Ela está velha, vulnerável. Silêncio! A juíza ordenou. Sente-se, ou será retirada da sala. Katia sentou, mas continuou soluçando, dramaticamente. Dmitri colocou o braço ao redor dela, mas seus olhos estavam vazios. Ele sabia que estava acabado. Anastasia ainda não tinha terminado. Ela apresentou o relatório do investigador privado, as fotos dos jantares caros, os recibos de compras extravagantes e o documento mais damning de todos, o empréstimo de 5 milhões de rublos que Dmitri tinha pegado, com vencimento em 4 meses. Este empréstimo, Anastasia explicou, é a verdadeira motivação deste processo. Eles precisam do apartamento da minha cliente para vender e pagar suas dívidas. Não há amor filial aqui. Há apenas ganância financeira disfarçada de preocupação. A juíza Lebedeva estudou os documentos por um longo momento. Seu rosto estava tenso, a mandíbula apertada. Ela claramente estava chocada com o que estava vendo. Viktor Volkonsky inclinou-se e sussurrou algo para ela. Ela assentiu. Vou interromper a audiência por 30 minutos, ela anunciou. Quando retornarmos, darei minha decisão. Todos se levantaram. Katia e Dmitri saíram apressadamente, seguidos pelo advogado desastrado. Anastasia e eu ficamos na sala. Você foi perfeita, ela disse, apertando minha mão. Nós fomos perfeitas, corrigi. Viktor Volkonsky se aproximou de nós. De perto, ele parecia mais velho do que eu me lembrava, mas seus olhos ainda tinham aquele brilho de inteligência afiada. Tatiana Sergeyevna, ele disse formalmente, foi uma honra testemunhar seu retorno, mesmo que em circunstâncias tão infelizes. Você não perdeu nada.
Ainda é a mesma advogada formidável que enfrentei décadas atrás. Eu não sou mais advogada, respondi. Apenas uma mulher defendendo o que é seu. Às vezes, ele disse com um sorriso triste, isso é a mesma coisa. Quando a juíza retornou, todos nós nos levantamos. Kátia ainda estava chorando, mas agora eram lágrimas silenciosas de derrota. Dmitri parecia um homem caminhando para a execução. A juíza Lebedeva começou a ler sua decisão. E eu soube, pelos primeiros parágrafos, que havíamos vencido. Mas a vitória tinha um gosto amargo, porque ao derrotar minha filha em tribunal, eu havia perdido ela de outra forma, talvez para sempre. E enquanto a juíza continuava lendo, declarando o processo improcedente, determinando que eu estava em plena capacidade civil, e até sinalizando que os requerentes poderiam responder por litigância de má-fé, eu olhei para Kátia. Ela olhou de volta. E naquele olhar, vi não apenas derrota, mas algo mais profundo, ressentimento, ódio talvez. E eu soube que, mesmo vencendo aquela batalha, a guerra estava longe de terminar. Porque o que vem depois da traição exposta? O que acontece quando uma filha é publicamente desmascarada em tribunal? Como uma família se reconstrói sobre os escombros da confiança destruída? Essas eram perguntas que eu ainda não tinha resposta, mas sabia que teria que enfrentá-las, uma a uma, nos dias que viriam. A juíza Irina Nikolaevna Lebedeva voltou à sala após os 30 minutos de intervalo, com uma expressão que eu conhecia bem de meus anos como advogada. Era a expressão de alguém que estava prestes a proferir uma sentença dura, necessária, mas que não trazia prazer algum. Justiça nem sempre é satisfatória, especialmente quando envolve família. Eu tinha visto essa expressão dezenas de vezes em minha carreira, mas nunca do lado receptor, nunca como a vítima na equação. Todos se levantaram quando ela entrou. O ranger das cadeiras, o sussurro de roupas, o som de papéis sendo organizados, tudo amplificado pelo silêncio tenso que dominava a sala. Kátia estava diferente agora. O choro dramático e performático tinha cessado completamente, substituído por uma máscara de pedra fria. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar, mas agora secos, como se tivesse esgotado todas as lágrimas que possuía. Dmitri, ao seu lado, parecia menor de alguma forma, como se tivesse encolhido fisicamente dentro do terno cinza carvão. Os ombros curvados, a cabeça ligeiramente baixa, as mãos entrelaçadas nervosamente no colo. Um homem derrotado antes mesmo da sentença ser pronunciada. Grigori Petrov, o advogado incompetente e despreparado, mexia freneticamente nos papéis à sua frente, evitando contato visual com todos na sala, como se pudesse desaparecer se não olhasse para ninguém. Do meu lado, Anastasia estava calma, confiante, serena. Ela sabia, assim como eu sabia, que havíamos vencido. Não havia dúvida. A questão não era mais se venceríamos, mas quão devastadora e completa seria a derrota deles. Quão público seria o desmascaramento. Quão profunda seria a humilhação. Podem se sentar, a juíza disse, sua voz ecoando pela sala, agora quase silenciosa. Apenas o som distante e abafado do trânsito caótico de Moscou penetrava pelas janelas antigas do tribunal, lembrando que o mundo lá fora continuava, indiferente ao drama se desenrolando ali dentro. Ela abriu uma pasta de couro marrom, ajustou os óculos delicadamente no nariz, respirou fundo como quem se prepara para uma tarefa desagradável mas necessária e começou a ler com voz clara e firme. Após analisar cuidadosa e minuciosamente todas as evidências apresentadas por ambas as partes, ouvir atentamente o depoimento das testemunhas arroladas, examinar criticamente os laudos médicos contraditórios e considerar profundamente todos os argumentos jurídicos expostos pela defesa e pela acusação, esta magistrada chegou a uma conclusão absolutamente inequívoca. Pausa deliberada, dramática. Você podia literalmente ouvir as pessoas respirando, prendendo o ar nos pulmões, esperando as palavras que mudariam tudo. O pedido de interdição e curatela da cidadã Tatiana Sergeyevna Volkonskaya é completamente improcedente, infundado e deve ser indeferido em sua totalidade, sem possibilidade de recurso por falta de fundamento factual. Kátia fechou os olhos com força, o rosto contraindo numa careta de dor. Dmitri soltou um suspiro pesado, profundo, derrotado, todo o ar saindo de seus pulmões como de um balão furado. Ao lado deles, Grigori Petrov se afundou mais na cadeira, como se quisesse ser engolido pelo chão. As evidências demonstram, de forma clara, convincente e absolutamente incontestável, que a requerida está em plena capacidade civil para todos os atos da vida. A juíza continuou,
virando uma página. Os laudos médicos apresentados pela defesa, elaborados de forma independente por 3 especialistas altamente renomados e respeitados na comunidade médica de Moscou, atestam de maneira inequívoca capacidade cognitiva plenamente preservada, sem qualquer sinal, por menor que seja, de demência, Alzheimer, declínio cognitivo significativo ou outro comprometimento mental que justifique a medida extremamente drástica e invasiva da interdição. A juíza fez outra pausa, seu tom ficando visivelmente mais severo, mais duro, carregado de reprovação moral. Mais grave ainda, extremamente preocupante do ponto de vista ético e legal, as evidências sugerem de forma fortíssima e praticamente irrefutável que este processo foi movido de absoluta má-fé, com motivação exclusiva, única e completamente patrimonial, visando apropriar-se indevidamente do patrimônio da requerida. As gravações de áudio apresentadas pela defesa, devidamente autenticadas e verificadas quanto à sua autenticidade, revelam tentativas sistemáticas e deliberadas de manipulação psicológica da requerida, incluindo gaslighting, mentiras fabricadas e criação intencional de narrativa falsa sobre sua capacidade mental. Grigori Petrov estava agora visivelmente suando, pequenas gotas formando em sua testa larga e escorrendo lentamente pelas bochechas rosadas. Kátia abriu os olhos, mas não olhou para a juíza. Olhou para mim, e naquele olhar vi algo que me gelou até os ossos. Não era remorso, não era vergonha, era ódio puro, destilado, cristalizado, ódio por eu ter vencido, por eu ter me recusado a ser a vítima que eles precisavam que eu fosse. O laudo médico apresentado pelos requerentes, a juíza continuou, cada palavra cortando como faca, foi elaborado por profissional com histórico disciplinar altamente questionável, incluindo suspensão anterior por emissão de laudos fraudulentos e, crucialmente, com laços familiares diretos com o genro da requerida, configurando clara parcialidade e conflito de interesses que invalida completamente o documento. Este laudo não tem qualquer valor probatório e é desconsiderado em sua totalidade. A voz dela subia gradualmente, ganhando força, autoridade, indignação moral. O relatório detalhado do investigador privado demonstra de forma irrefutável que o casal requerente possui dívidas financeiras significativas e com vencimento iminente, incluindo um empréstimo de 5 milhões de rublos com prazo expirado, o que sugere motivação financeira urgente e desesperada para obter controle sobre o patrimônio considerável da requerida. A carta apresentada pela defesa, escrita há 15 anos pela sogra da requerida, avó paterna da requerente, indica de forma perturbadora que essa intenção predatória não é recente, mas sim um plano de longo prazo, esperando apenas o momento oportuno, aproveitando-se da morte do marido da requerida e suposta vulnerabilidade emocional dela. Kátia sussurrou algo para Grigori Petrov, que apenas balançou a cabeça negativamente, sem forças para responder, sem argumentos para apresentar, completamente derrotado. Portanto, a juíza declarou solenemente: julgo totalmente improcedente o pedido de interdição. Mantenho Tatiana Sergeyevna Volkonskaya em absoluta plena capacidade civil para todos os atos da vida, incluindo gestão patrimonial, decisões financeiras e quaisquer outros atos que desejar praticar. Adicionalmente, em razão da flagrante litigância de má-fé demonstrada pelos requerentes, determino que arquem solidariamente com todas as custas processuais, emolumentos, taxas judiciárias e honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% do valor atualizado da causa. Anastasia sorriu discretamente ao meu lado. 10% do valor da causa significava quase 6 milhões de rublos, uma quantia devastadora para Dmitri e Kátia, que já estavam afogados em dívidas. E, por fim, a juíza continuou, agora olhando diretamente, com dureza judicial, para Kátia e Dmitri. Considerando a gravidade dos indícios de crimes cometidos no curso deste processo, encaminharei cópia integral e completa de todos os autos, incluindo todas as provas, gravações, laudos e depoimentos, ao Ministério Público do Distrito Federal de Moscou para análise e possível instauração de inquérito criminal por suspeita de falsa perícia médica, estelionato processual, calúnia, difamação
e tentativa de fraude patrimonial contra idoso, crimes previstos no Código Penal russo, com penas que variam de 2 a 8 anos de reclusão. Os requerentes têm o direito constitucional de permanecer em silêncio e constituir advogado criminalista para sua defesa. Direito que recomendo fortemente que exerçam com urgência. O martelo de madeira bateu na bancada. 3 pancadas secas, precisas, finais, que soaram como tiros de rifle ecoando pela sala. Audiência encerrada. Que todos se retirem em ordem. Houve um momento de silêncio absoluto, pesado, sufocante. Ninguém se moveu. Era como se todos na sala precisassem de um momento para processar a magnitude do que acabara de acontecer. Uma família destruída, uma filha desmascarada, uma mãe vindicada. Mas a que custo? Então, gradualmente, lentamente, as pessoas começaram a se mover. A escrevente salvou o arquivo final no computador, desligou a gravação oficial. O segurança abriu a porta pesada de madeira, deixando o ar frio do corredor entrar. Viktor Volkonsky se levantou com esforço, sua idade mostrando pela primeira vez. Ele se aproximou, apertou minha mão brevemente, mas com força, significado, respeito, e saiu sem dizer uma única palavra. Mas seus olhos azuis desbotados diziam tudo o que precisava ser dito. Bem-vinda de volta ao mundo que você abandonou. Você fez falta. Anastasia começou a guardar meticulosamente os documentos na pasta de couro italiana, organizando tudo com a eficiência praticada de décadas de carreira, mas percebi suas mãos tremendo levemente. Até ela, experiente e temperada por 1000 batalhas judiciais, estava emocionalmente impactada pelo que tinha acontecido. Você está bem? Ela perguntou baixinho, olhando para mim com preocupação genuína. Não sei, respondi com honestidade brutal. Venci a batalha, mas sinto como se tivesse perdido a guerra. Você protegeu sua vida, seu patrimônio, sua dignidade. Isso não é perder. Mas perdi minha filha no processo. Anastasia não respondeu, porque não havia resposta boa. Não havia palavras de conforto que pudessem preencher esse vazio. Kátia e Dmitri estavam se levantando lentamente quando os alcancei no corredor frio do tribunal. Minha filha me viu se aproximando e seu corpo inteiro se enrijeceu instantaneamente, músculos tensionando, como um animal selvagem preparado para atacar ou fugir, instintos primordiais tomando controle. Kátia, eu disse, minha voz saindo mais fraca do que pretendia. Não. Ela respondeu imediatamente, voz cortante como vidro quebrado, afiada e cruel. Não fale comigo. Não se atreva a falar comigo depois do que acabou de fazer. Eu não fiz nada além de me defender. Você que o quê? Que tentei proteger você? Que me preocupei com sua segurança? Que quis garantir que estaria bem cuidada? Kátia, você sabe que não foi isso. Você ouviu as gravações. Você ouviu suas próprias palavras, gravações tiradas de contexto, manipuladas. Você é advogada, sabe como fazer isso? Dmitri tentou puxar o braço dela, sussurrando. Vamos, Kátia, não vale a pena. Mas ela se soltou violentamente. Não! Ela gritou, e as poucas pessoas que ainda estavam no corredor se viraram para olhar. Eu quero falar. Você me destruiu ali dentro, mãe. Na frente de todos. Me transformou em criminosa, em vilã, em monstro. E por quê? Por dinheiro. Por um apartamento maldito. Não foi sobre dinheiro, Kátia. Foi sobre respeito. Foi sobre você tentar tirar minha autonomia, minha capacidade de decidir sobre minha própria vida. Você está velha, vulnerável, precisa de proteção. De você, de quem me mentiu, de quem fabricou evidências falsas, de quem pagou um médico corrupto para me declarar louca? Essa é a proteção que você oferece? Suas faces estavam vermelhas agora, lágrimas de raiva, não de tristeza, escorrendo livremente. Eu só queria o que era meu, o que deveria ser meu. E ali está a verdade. Eu disse calmamente. Você não se importava comigo. Você se importava com o apartamento, com o dinheiro, comigo apenas como obstáculo a ser removido. Ela abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram, porque não havia resposta. Porque eu tinha razão e ela sabia. E saber apenas a deixava mais furiosa. Eu te odeio. Ela finalmente sussurrou. Veneno puro em cada sílaba. Te odeio por fazer isso comigo, por me expor assim, por destruir minha reputação, minha vida, meu futuro. Eu não destruí nada. Você mesma fez isso quando escolheu esse caminho. Não, você fez e vai viver com isso. Vai viver sabendo que escolheu um apartamento sobre sua única filha, que escolheu dinheiro sobre família, que escolheu orgulho sobre amor. Não foi sobre escolher o apartamento, foi sobre me recusar a ser roubada por minha própria filha. Há uma diferença. Não para mim, nunca mais quero ver sua cara, nunca mais quero falar com você. Para mim, você morreu hoje naquela sala de tribunal. Dmitri finalmente conseguiu puxá-la com mais força. Vamos, Kátia, por favor, isso não está ajudando. Eles saíram.
E eu fiquei ali parada no corredor gelado do Tribunal de Moscou, vendo minha única filha se afastar com passos rápidos, raivosos, finais, talvez para sempre, provavelmente para sempre. As palavras dela ecoavam na minha cabeça. Para mim, você morreu hoje. Senti lágrimas quentes queimarem meus olhos, ameaçando cair, mas não deixei. Não ali, não na frente das pessoas que ainda circulavam, observando o drama com aquela curiosidade mórbida que as pessoas têm por tragédias alheias. Não ainda. Anastasia apareceu ao meu lado, colocou a mão firme no meu ombro. Vamos para casa, Tânia. Você precisa processar tudo isso longe daqui. No táxi de volta para meu apartamento em Arbat, olhei pela janela embaçada para Moscou passando em câmera lenta. Janeiro transformava tudo em tons de cinza e branco, coberto de neve suja e escura. Árvores completamente nuas, como esqueletos against céu pesado. Pessoas andando curvadas contra o vento cortante. Rostos escondidos em cachecóis e gorros. A cidade parecia tão fria, tão impessoal, tão indiferente quanto eu me sentia por dentro. Você fez a coisa certa, Anastasia disse no silêncio do táxi, quebrando meus pensamentos. Então por que parece tão completamente errado? Por que sinto como se tivesse perdido em vez de ganho? Porque ela é sua filha, Tânia. Não importa o que ela fez, o quão profundamente ela te traiu, você ainda a ama. Isso é normal, é humano, é maternal. Se você não sentisse nada, aí sim seria estranho. Será que existe volta depois disso? Depois de tudo que foi dito, exposto, revelado? Depois dela dizer que me odeia? Que eu morri para ela? Anastasia ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela para as ruas movimentadas. Honestamente? Não sei. Talvez sim, talvez não. Pessoas são complexas. Famílias são ainda mais. Já vi reconciliações impossíveis acontecerem. Também vi feridas que nunca cicatrizaram. Útil, eu disse com ironia amarga. Mas sei uma coisa. Se você tivesse deixado, se tivesse cedido à pressão e medo, se tivesse assinado o que eles queriam, eles teriam tomado absolutamente tudo, te colocado em algum asilo esquecido nos subúrbios de Moscou, vendido seu apartamento pelo maior valor possível, gastado seu dinheiro sem qualquer prestação de contas. E quando não sobrasse mais nada, nem um rublo, nem um móvel, quando você não tivesse mais utilidade financeira, te abandonariam completamente. Pelo menos agora você tem sua liberdade, sua autonomia, sua dignidade, seu patrimônio. Você ainda é dona da sua própria vida. E perdi minha filha no processo, eu disse, sentindo a dor física no peito, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Talvez não para sempre. Às vezes, as pessoas precisam cair muito, bater violentamente no fundo do poço, raspar o rosto no concreto da realidade, para finalmente serem forçadas a olhar para cima e ver realmente, verdadeiramente, o que fizeram, para enfrentar as consequências de suas escolhas. Talvez um dia ela entenda, talvez quando a raiva passar, quando o ego ferido cicatrizar, ela consiga ver claramente. Mas olhando pela janela para o inverno cruel de Moscou, para as pessoas apressadas e indiferentes nas ruas, eu não tinha tanta certeza. Não conseguia imaginar Kátia voltando. Não conseguia visualizar um futuro onde isso se consertasse. As 3 semanas seguintes à sentença foram, sem exagero algum, as mais sombrias, difíceis e emocionalmente devastadoras da minha vida desde a morte súbita de Piotr. Ganhei a batalha legal de forma esmagadora, completa, inquestionável, mas perdi algo infinitamente mais precioso, mais valioso que qualquer apartamento ou conta bancária no processo. Minha única filha. O apartamento em Arbat, que sempre foi meu refúgio seguro, meu santuário, meu lar aconchegante por 40 anos, tornou-se uma prisão silenciosa e sufocante. Cada cômodo, cada esquina, cada móvel tinha memórias vívidas e dolorosas de Kátia. A cozinha onde eu pacientemente ensinei ela a fazer blini perfeitos quando tinha apenas 8 anos. A mistura exata de farinha e ovos, a temperatura precisa da frigideira. A sala de estar onde ela brincava infinitamente de boneca no tapete persa que compramos em 1995, criando famílias imaginárias e histórias elaboradas. O quarto que foi dela por 18 anos longos antes de se casar com Dmitri, as paredes ainda com os furos minúsculos onde ela pendurava pôsteres de bandas pop russas que eu nunca entendi, mas apoiei porque a faziam feliz. Fantasmas doces e cruéis do passado assombravam cada esquina, cada corredor, cada centímetro do apartamento. Eu via Kátia em todos os lugares. Kátia aos 7 anos, correndo pela sala com tranças balançando. Kátia aos 15,
estudando para provas na mesa da cozinha, língua para fora em concentração. Kátia aos 22, trazendo Dmitry para conhecer os pais pela primeira vez, nervosa e esperançosa. Onde aquela menina tinha ido? Como ela se transformou na mulher fria que tentou me roubar? Kátia não ligou nas semanas seguintes, nem uma vez. Não mandou mensagem de texto, e-mail, carta, nada. Não respondeu nenhuma das minhas 17 tentativas de contato. Sim, eu contei. Cada ligação não atendida, cada mensagem lida mas ignorada, cada e-mail marcado como lido sem resposta. Era como se eu tivesse literalmente morrido para ela, deixado de existir no universo dela. Exceto que estar realmente morta talvez fosse até melhor, mais fácil, porque então ela poderia pelo menos herdar o que tanto queria e desejava, e talvez até sentir algo parecido com luto ou saudade. Dmitry postou nas redes sociais, 3 dias após a sentença, uma longa diatribe emocional e manipuladora sobre mães narcisistas e tóxicas que destroem famílias inteiras por dinheiro e orgulho, que colocam bens materiais acima do amor filial, sem mencionar meu nome diretamente ou especificamente, mas todo mundo que nos conhecia, todos os amigos mútuos, toda a família extensa, sabiam exatamente de quem ele estava falando com cada palavra carregada. Os comentários eram intensamente divididos, quase como guerra civil digital. Alguns apoiavam eles fervorosamente, dizendo coisas como: filhos sempre sabem melhor o que é bom para pais idosos confusos. Famílias precisam se unir para proteger os mais vulneráveis. Dinheiro não deveria ser mais importante que laços de sangue. Outros os criticavam duramente, apontando com raiva que tentar interditar judicialmente alguém completamente, são apenas por pura ganância financeira, era absolutamente repugnante e criminoso. Parei de ler depois do 3º dia consecutivo, obcecada com aquilo. Não fazia nenhum bem para minha saúde mental já fragilizada. Apenas alimentava ansiedade e raiva que eu precisava processar de formas mais saudáveis. Vera Pavlova, minha vizinha querida do apartamento 304, foi literalmente um anjo enviado por Deus durante esse período sombrio e difícil. Ela vinha religiosamente todo santo dia, às vezes 2 vezes por dia, sempre trazendo sopa caseira fumegante, pães frescos, às vezes apenas chá e biscoito. Sentava comigo por horas, conversávamos sobre trivialidades reconfortantes, o tempo, as notícias internacionais, fofocas inofensivas do prédio, qualquer coisa menos o elefante gigante na sala. Ela nunca perguntou diretamente sobre Kátia, nunca forçou o assunto, mas eu sabia que ela sabia tudo. Todo o prédio sabia. A fofoca tinha se espalhado como fogo descontrolado em palha seca. A filha tentou roubar a mãe idosa e perdeu no tribunal. Era provavelmente como resumiam: você foi extraordinariamente corajosa, ela disse uma tarde gelada, enquanto tomávamos chá quente de limão na minha cozinha. A maioria esmagadora das pessoas na sua situação teria simplesmente cedido, assinado todos os papéis que eles queriam, entregado tudo, só para manter a paz aparente na família, evitar conflito e confronto. E teria perdido literalmente tudo: liberdade, dinheiro, autonomia, dignidade, respondia amargamente. Mas teria mantido a filha, pelo menos superficialmente. Teria mantido a ilusão de relacionamento. Vale a pena esse trade-off? Não estou julgando de forma alguma. Estou genuinamente perguntando como questão filosófica. O apartamento, o dinheiro, a independência, eles realmente valem mais que sua única filha? A pergunta de Vera me atormentou profundamente por dias e noites, girando obsessivamente na minha cabeça como disco quebrado. Ficava acordada até 3, 4 da manhã, olhando para o teto escuro do quarto, debatendo internamente. Tinha feito a escolha certa? Deveria ter apenas cedido, deixado eles vencerem? Mantido a paz familiar? Não. A resposta sempre voltava como não. Porque ceder seria validar comportamento cruel, manipulador, predatório. Seria ensinar que traição funciona, que manipulação é aceitável, que você pode abusar de quem te ama sem consequências reais. E que tipo de mãe eu seria se ensinasse essas lições terríveis? Mas a dúvida ainda roía, incessante. Tinha noites especialmente difíceis em que eu pegava o telefone com mãos tremendo, digitava mensagens longas e emocionais para Kátia. Podemos, por favor, conversar? Por favor, minha filha. Você ainda é meu sangue, minha criança, independente de tudo. Eu te amo incondicionalmente e sempre amarei. Podemos encontrar um caminho juntas? Mas sempre, sempre,
Deletava cada palavra cuidadosamente digitada antes de enviar, nunca conseguindo apertar o botão final. Porque profundamente, enterrado em algum lugar teimoso do meu coração ferido, havia raiva legítima e justificada. Raiva pela traição calculada e fria, pela manipulação sistemática e cruel, pelas mentiras elaboradas e continuadas, pela falta completa de remorso ou responsabilidade. E essa raiva, saudável em sua forma, me impedia de dar o primeiro passo de reconciliação, de estender a mão que seria provavelmente rejeitada de qualquer forma. Uma manhã fria e nebulosa de final de fevereiro, encontrei uma carta simples na minha caixa de correio empoeirada do prédio. Não tinha remetente identificado no envelope, apenas meu nome escrito em caligrafia cursiva que eu conhecia íntima e perfeitamente desde que Kátia tinha 7 anos e estava aprendendo a escrever. Era dela. Abri com mãos literalmente tremendo de ansiedade. Medo, esperança confusa, meu coração batia descompassado no peito. Seria um pedido de desculpas? Uma explicação? Outra acusação cruel? Mãe, não vou pedir desculpas pelo que fizemos porque ainda acredito, profundamente, que estávamos moralmente certos em nossas intenções originais. Você está envelhecendo, ficando mais vulnerável física e mentalmente a cada ano que passa e precisa de proteção real contra o mundo. Mas entendo agora, com clareza dolorosa, que usar o sistema legal foi um erro estratégico e ético terrível. Devíamos ter conversado mais abertamente, encontrado outra solução colaborativa, respeitado sua autonomia enquanto oferecíamos suporte. Dmitry e eu estamos em dificuldades financeiras extremamente sérias, muito piores do que você imagina. O empréstimo maldito que pegamos está tecnicamente vencido e os juros compostos estão literalmente nos matando financeiramente, aumentando exponencialmente todo mês. Pedimos dinheiro emprestado para o banco, negaram. Para amigos próximos, todos recusaram. Para parentes distantes, ninguém quis se envolver. Todo mundo fechou as portas. Vamos inevitavelmente perder nosso apartamento em menos de 2 meses se não conseguirmos pagar. Não estou pedindo caridade sua. Não estou pedindo perdão emocional. Não estou esperando que você resolva nossos problemas financeiros autoimpostos. Só estou explicando, com honestidade brutal, porque fizemos o que fizemos. Porque você merece entender nossas motivações, mesmo que não justifiquem nossos métodos horríveis. Esperança desesperada faz as pessoas fazerem coisas absolutamente terríveis, coisas que nunca imaginariam serem capazes em circunstâncias normais. Não sei genuinamente se algum dia vamos nos falar novamente, se conseguiremos reconstruir algo do relacionamento destruído. Parte pequena de mim espera sinceramente que sim, que com tempo e trabalho possamos curar. Outra parte maior e mais realista acha que seria emocionalmente melhor para ambas seguirmos vidas completamente separadas, sem contato, sem dor renovada. O que aconteceu naquele tribunal frio criou uma ferida profunda e infectada, que talvez nunca cicatrize completamente, deixando cicatriz permanente. Cuide-se bem, Kátia. Li a carta 5 vezes consecutivas. Depois 10, depois perdi a conta. Procurei desesperadamente por qualquer sinal microscópico de remorso genuíno, de responsabilização pessoal real, de reconhecimento honesto do mal profundo que tentaram deliberadamente me fazer. Não encontrei absolutamente nada disso. A carta era basicamente uma explicação racional, não um pedido emocional de desculpas. Era justificativa elaborada e defesa das ações, não arrependimento verdadeiro. Ela ainda acreditava estar certa, apenas admitindo erro na execução, não na intenção. Como se o problema fosse usar tribunais em vez de roubar de mim de outra forma mais discreta. Guardei a carta cuidadosamente em uma gaveta funda do meu quarto e depois de contemplar extensamente, decidi conscientemente não responder. Não por raiva pura, mas porque qualquer resposta seria desonesta naquele momento. Eu não podia fingir aceitar suas justificativas. Não podia validar sua negação de responsabilidade real. Mas a carta me fez pensar profundamente, girar conceitos na cabeça noite após noite. Kátia estava em dificuldades financeiras reais, genuínas, potencialmente devastadoras. Eram dificuldades que ela mesma criou conscientemente com má gestão financeira irresponsável e ganância cega, mas ainda assim eram dificuldades concretas e sérias. E ela era, indiscutivelmente, permanentemente, minha filha biológica, sangue do meu sangue, carne da minha carne. Como eu simplesmente ignorava isso? Como desligava o instinto maternal que me definia por 35 anos? Como cortava o cordão umbilical emocional que nunca realmente se cortou, mesmo quando ela saiu de casa, casou, construiu vida própria? Marquei uma reunião urgente com Anastasia,
precisando processar esses pensamentos contraditórios com alguém que me conhecia profundamente, mas também podia ser objetivo. Você está pensando em ajudá-los financeiramente, ela disse quando nos encontramos em um café elegante perto do Kremlin, neve caindo suavemente lá fora. Não foi uma pergunta, foi uma constatação baseada em me conhecer há 43 anos. Estou seriamente considerando essa possibilidade, admiti. Tânia, sinceramente, depois de absolutamente tudo que fizeram, depois da traição, das mentiras, da humilhação pública que tentaram te impor, ela é minha filha, Nástia. Eu literalmente dei vida biológica a ela. Amamentei ela por 2 anos. Ensinei ela a andar, segurando suas mãozinhas gordas. Ensinei ela a falar, comemorando cada palavra nova. Passei noites acordadas quando tinha febre. Como eu simplesmente corto tudo isso da minha vida como se pudesse apagar 35 anos de maternidade, ela cortou você da vida dela primeiro, bem friamente. Ela escolheu conscientemente dinheiro sobre você. Apartamento sobre mãe. Ela escolheu mentira elaborada sobre verdade simples. Ela escolheu traição calculada sobre lealdade familiar básica. Eu sei perfeitamente disso. Acredite, eu sei com cada fibra do meu ser. Mas se eu não ajudar agora, se ela perder o apartamento dele, se as coisas piorarem ainda mais dramaticamente, ela vai me culpar eternamente. Vai me odiar ainda mais que já odeio. Vai dizer para qualquer um que ouvir que eu tinha meios financeiros para ajudar e escolhi deliberadamente não ajudar por vingança mesquinha e cruel. Anastasia suspirou profundamente, mexendo pensativamente no café quente. E se você ajudar generosamente, o que realmente garante que ela vai agradecer genuinamente, mudar comportamento fundamentalmente, aprender alguma lição importante? Ela pode simplesmente pegar o dinheiro cinicamente e continuar te odiando do mesmo jeito, talvez até mais por confirmar que você é manipulável. Eu sei exatamente disso também. Eu entendo completamente os riscos psicológicos. Então por que realmente fazer isso? Qual é a lógica? A motivação verdadeira? Pensei cuidadosamente antes de responder, organizando pensamentos complexos. Porque fundamentalmente não é sobre ela me amar de volta eventualmente ou agradecer efusivamente. É sobre eu ser capaz de me olhar honestamente no espelho todo dia e saber profundamente que fiz o que meu coração e consciência achavam moralmente certo, que não desci ao nível baixo dela, que fui a mãe que sempre tentei genuinamente ser, mesmo quando ela consistentemente não foi a filha que eu esperava idealisticamente que fosse, que agi com graça, mesmo quando ela agiu com crueldade. Anastasia ficou em silêncio por longo momento, olhando pensativamente para mim, estudando meu rosto. Quanto exatamente você está pensando em dar? 5 milhões de rublos. Exatamente o suficiente para pagar completamente o empréstimo problemático deles. Mais nada extra. Isso é quase metade completa da sua poupança inteira, Tânia. Eu sei precisamente quanto é. Fiz as contas múltiplas vezes. Você poderia emprestar oficialmente com contrato legal, fazer um documento formal, cobrar juros razoáveis de mercado, garantir legalmente que seja reembolsada eventualmente, proteger seu patrimônio. Não quero transformar isso em fria transação comercial calculada. Se vou genuinamente fazer isso, vou fazer como presente sem strings, sem condições, sem absolutamente nenhuma expectativa de retorno financeiro futuro. Apenas na esperança frágil de que talvez, possivelmente, algum dia distante, isso abra uma porta microscópica para algum tipo de reconciliação, ou pelo menos paz. Você é muito mais generosa e bondosa do que ela remotamente merece ou demonstrou merecer, talvez verdadeiramente. Mas, sinceramente, não é sobre merecimento objetivo dela. É sobre quem eu fundamentalmente quero ser como pessoa, como mãe, como ser humano navegando este mundo complicado e cruel. É sobre meus valores, não os dela. 2 dias depois dessa conversa decisiva, numa tarde cinza de março, fiz a transferência bancária eletrônica. 5 milhões de rublos transferidos diretamente para a conta pessoal de Kátia. Não liguei para avisar dramaticamente. Não mandei mensagem longa explicando minhas motivações complexas. Apenas transferi clinicamente o dinheiro, anexando um bilhete extremamente simples, quase austero, para pagar o empréstimo problemático. Cuide-se bem. Com amor genuíno e eterno, mamãe. Esperei uma resposta, qualquer resposta. Um agradecimento básico. Um reconhecimento mínimo do gesto, um emoji de coração, qualquer coisa que indicasse que ela tinha recebido, processado, sentido algo. Não recebi absolutamente nada. Silêncio ensurdecedor e completo. 1 semana se passou arrastado. 2 semanas intermináveis. 3 semanas torturantes. Silêncio absoluto, impenetrável, cruel. Comecei honestamente a me perguntar
se tinha feito a coisa terrivelmente errada, se tinha recompensado o mau comportamento sociopático, se tinha me tornado a idiota patética e manipulável que minha filha sempre secretamente pensou que eu era, se tinha jogado 5 milhões de rublos num buraco negro de ingratidão. E então, exatamente 3 semanas e 2 dias após a transferência, numa tarde surpreendentemente morna de fevereiro, onde a neve começava finalmente a derreter, quando os primeiros sinais tímidos de primavera tocavam Moscou, meu interfone velho e crepitante tocou estridente. Atendi esperando automaticamente ser Vera, ou talvez o entregador regular de correio, trazendo algum pacote online. Mama! Meu coração literalmente parou de bater por um segundo completo. Kátia, posso subir? Preciso urgentemente falar com você. Por favor. Aquele por favor no final, tão vulnerável, tão diferente do tom acusatório e cruel da última vez, mudou tudo. Abri a porta do apartamento com mãos tremendo. Não sabia o que esperar. Raiva? Gratidão falsa? Outra armação? Kátia estava no corredor, sozinha. Dmitri não estava com ela, o que já era um sinal interessante. Ela vestia um casaco de inverno simples, sem os acessórios de grife que costumava ostentar. O rosto estava mais magro, olheiras profundas sob os olhos. Ela tinha envelhecido 10 anos em 3 semanas. Entra, eu disse, me afastando. Ela entrou devagar, olhando ao redor do apartamento como se fosse a primeira vez, ou talvez a última. Tirou o casaco, pendurou no cabideiro, hábitos antigos ressurgindo automaticamente. Ficamos ali paradas na entrada, 2 metros de distância entre nós que pareciam quilômetros. Obrigada pelo dinheiro, ela finalmente disse, voz baixa. De nada. Eu não esperava. Depois de tudo que fizemos, não merecia. Provavelmente não. Ela fez uma careta, como se tivesse levado um tapa. Você não vai facilitar para mim, vai? Por que eu deveria? Você tentou me roubar, Kátia, me declarar louca, me tirar tudo que trabalhei a vida inteira. Por que eu deveria facilitar? Você não deveria, ela admitiu. Eu só não sei como fazer isso. Nunca fui boa em pedir desculpa, porque nunca teve que pedir. Sempre teve tudo que quis. Sempre foi mimada, protegida. Eu e seu pai te demos tudo. E olha no que deu. Uma filha ingrata que tenta roubar a própria mãe. Ela riu amargamente. Eu sei como pareço. Sei o que sou. Caminhamos até a sala e sentamos. Ela no sofá. Eu na poltrona de pior. A mesma configuração de centenas de conversas ao longo dos anos. Mas desta vez tudo era diferente. Por que você fez isso? Perguntei. A pergunta que me atormentava há meses. Por que não apenas falou comigo? Se precisava de dinheiro, se estava em dificuldade, por que não simplesmente pediu? Kátia olhou para as mãos. Orgulho. Vergonha, medo de que você dissesse não, medo de decepcionar você. Dmitri e eu fizemos investimentos estúpidos, empréstimos que não conseguimos pagar. Gastamos além das nossas possibilidades tentando impressionar pessoas que nem se importam conosco. E quando percebi onde estávamos, já era tarde demais. Então a solução foi me roubar? A solução foi encontrar uma saída rápida. E Dmitri conhecia aquele médico corrupto. E tínhamos ouvido histórias de outras famílias que fizeram isso. Parecia fácil. Você assinaria alguns papéis, nós gerenciaríamos suas finanças, ninguém precisava saber que era sobre dinheiro. Poderíamos dizer que era para seu próprio bem. E você realmente acreditou nisso? Que era para meu próprio bem? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Não, no fundo, não. Mas é incrível como conseguimos nos convencer de qualquer coisa quando queremos muito. Dmitri ficava dizendo que você estava ficando velha mesmo, que era questão de tempo até que precisasse de ajuda, que estávamos apenas acelerando o inevitável. E eu deixei-me convencer porque era mais fácil que admitir que estava roubando minha própria mãe. Pelo menos ela estava sendo honesta agora. Honestidade brutal, mas honestidade. E agora? O que mudou? Tudo. Nada. Não sei. Ela passou a mão pelo cabelo. O dinheiro que você mandou pagou o empréstimo. Dmitri e eu não vamos perder o apartamento. Mas também percebemos algumas coisas. Percebemos que nossa vida estava construída sobre mentiras e aparências. Que estávamos fingindo ter uma vida que não podíamos pagar. Que estávamos dispostos a fazer coisas horríveis para manter essa fantasia. E Dmitri, onde ele está? Em terapia. Começou semana passada. Depois de tudo o que aconteceu, ele teve uma crise. Percebeu que tinha se tornado alguém que não reconhecia, que tinha manipulado você, mentido para todos, quase cometeu um crime. Isso o quebrou. E você? Eu ainda estou processando. Ainda estou tentando entender como cheguei neste ponto, como me tornei essa pessoa. Eu queria sentir satisfação, mas só sentia tristeza. Tristeza por minha filha, pelo que ela se tornou, pelas escolhas que fez. Você sabe que a juíza mandou o caso para o Ministério Público.
eu disse. Podem abrir um processo criminal contra vocês. Eu sei. Nosso novo advogado disse que provavelmente não vão, já que não houve dano efetivo e o caso foi resolvido civilmente. Mas é possível. E isso te assusta? Deveria assustar. Mas honestamente, depois de tudo, parece quase um alívio. Como se finalmente houvesse consequências reais para o que fizemos. Como se o universo estivesse balanceando as coisas. Olhei para minha filha e vi, pela primeira vez em meses, talvez anos, um vislumbre da menina que ela costumava ser, vulnerável, real. Não a mulher manipuladora e gananciosa que tentou me destruir, mas a criança que um dia eu ninhei nos braços. Eu não sei se consigo perdoar você, eu disse honestamente. Não agora, talvez nunca completamente. O que você fez deixou cicatrizes profundas. Eu sei, não estou pedindo perdão, nem esperando. Só queria você saber que eu entendo agora, que vejo o que fizemos e que sinto muito. Muito mesmo. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. Lágrimas genuínas, sem a performance de antes. Eu estraguei tudo. Não estraguei? Nossa relação, sua confiança, tudo que você construiu pra mim. Sim, respondi. Estragou. Existe alguma forma de consertar? Não sei. Talvez. Com tempo. Muito tempo. E você vai ter que provar. Não com palavras, mas com ações que mudou. Que aprendeu. Que não sou mais apenas um obstáculo entre você e dinheiro. Como eu faço isso? Vivendo diferente. Sendo diferente. Fazendo terapia, ajustando suas prioridades, entendendo o que realmente importa na vida. E principalmente, sendo honesta. Sempre, mesmo quando dói. Ela assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Posso pedir uma coisa? O quê? Podemos tomar chá juntas, como costumávamos fazer antes de tudo isso? Olhei para ela. Parte de mim queria dizer não, mandar ela embora, manter as barreiras erguidas. Mas outra parte, a parte que era mãe antes de ser qualquer outra coisa, queria dizer sim. Queria aquele momento de normalidade, mesmo que falso, mesmo que temporário. Sim, eu disse finalmente. Podemos tomar chá na cozinha. Enquanto preparava o samovar, enquanto Kátia arrumava as xícaras de porcelana que eram da minha avó, houve um momento de normalidade surreal, como se os últimos meses não tivessem acontecido, como se ainda fôssemos apenas mãe e filha, tendo uma tarde tranquila de inverno. Mas tínhamos acontecido, e fingir que não tinha sido seria desonesto para ambas. Mama, Kátia disse enquanto o chá fervia. Aquela foto do jornal que vi no seu quarto, da jovem advogada. Era você? Era. Por que você parou? Por que abandonou tudo aquilo? Suspirei. Porque quando você nasceu, achei que ser mãe era o suficiente, que precisava escolher carreira ou família. Pensava que não podia ter ambos. Então, escolhi você. E se arrepende. Às vezes, não de ter você. Nunca disso. Mas de não ter buscado ambos. De ter me definido apenas por um papel. Porque quando esse papel é desafiado, quando você não me respeita como mãe, de repente não resta nada, nenhuma identidade própria. Mas você voltou. No tribunal, você voltou a ser aquela mulher. Por necessidade. Mas me lembrou quem eu era. Quem ainda posso ser. Você vai voltar a advogar? Pensei sobre isso. Não sei. Talvez. Não do jeito que fazia antes. Mas talvez consultoria, casos ocasionais. Mostrar para pessoas mais velhas que serem subestimadas não significa que perderam seu valor. Kátia sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mais real. Você é incrível, mama. Eu só demorei muito tempo para ver isso. O chá estava pronto. Servimos, sentamos à mesa da cozinha e por 1 hora apenas conversamos sobre nada importante. Sobre o inverno, sobre receitas, sobre memórias antigas. Era frágil, tentativo, mas era um começo. Quando Kátia foi embora, ela me abraçou na porta. Não foi um abraço longo ou particularmente caloroso, mas foi um abraço. E depois de meses de silêncio e ódio, era algo. Posso voltar? Ela perguntou. Semana que vem? Para tomarmos chá novamente? Pode, respondi. Mas Kátia, sim? Se você tentar me manipular novamente, se mentir, se fizer qualquer coisa remotamente parecida com o que fez antes, acabou. Para sempre. Entendido? Entendido. Ela saiu e eu fechei a porta. Encostei nela, respirando fundo, processando tudo o que tinha acontecido. Vera apareceu no corredor, claramente tendo observado tudo por sua porta entreaberta. Ela voltou, Vera disse. Voltou. Confirmei. E agora? Agora vemos se ela realmente mudou, ou se é apenas mais uma performance. Mas pela primeira vez em meses, senti algo além de dor e raiva. Senti algo que não me atrevia a nomear, com medo de jinx, mas que se sentia suspeita e perigosamente próximo de esperança. 3 meses se passaram desde aquela tarde de chá. 3 meses de lenta, dolorosa, mas gradual reconstrução. Kátia voltou toda semana, como prometeu. No início, as conversas eram superficiais, cuidadosas, ambas pisando em ovos ao redor de tópicos sensíveis. Mas gradualmente, com o passar das semanas, as camadas de defesa começaram a se dissolver. Ela me contou sobre a terapia, como estava difícil,
como tinha que confrontar partes de si mesma que sempre evitou: a ganância, a inveja, o senso de entitlement que tinha desenvolvido ao longo dos anos. Como achava que o mundo lhe devia algo simplesmente por existir. Meu terapeuta disse algo interessante. Ela compartilhou uma tarde de março, enquanto a neve finalmente começava a derreter lá fora. Disse que crianças mimadas não são amadas demais, são amadas do jeito errado. Recebem coisas em vez de limite, presentes em vez de presença genuína. Você acha que foi assim com você? Perguntei, sentindo uma pontada de culpa. Um pouco, não totalmente. Você e papai eram bons pais, mas tinham dificuldade em dizer não, em estabelecer consequências. Então aprendi que poderia ter tudo o que quisesse se insistisse o suficiente. E quando cresci, e o mundo não funcionou assim, não soube lidar. Era difícil ouvir, mas era honesto. E honestidade era o que precisavam. Dmitry apareceu uma vez, em abril. Foi estranho vê-lo após tudo o que aconteceu. Ele parecia um homem diferente, mais humilde. Quebrado de alguma forma, mas talvez quebrado de uma maneira necessária. Tatiana Sergeyevna, ele disse, incapaz de me olhar nos olhos. Eu não tenho palavras para o que fizemos. Não há desculpa, mas queria que soubesse que estou em terapia, que estou tentando entender por que achei que aquilo era aceitável e que nunca, nunca vou fazer algo assim novamente. Você pode me chamar de Tatiana, eu disse. Acho que passamos do ponto de formalidade. Ele olhou para mim surpreso. E Dmitry? Eu continuei. Eu não confio em você. Não ainda. Talvez nunca completamente. Mas aprecio você vir aqui e me encarar. Leva coragem. Não sei se é coragem ou apenas a coisa certa a fazer finalmente. Às vezes são a mesma coisa. Eles estavam vendendo o apartamento deles. Não porque fossem forçados, mas porque perceberam que estavam vivendo além dos meios, tentando impressionar pessoas que não importavam. Iriam para algo menor, mais modesto, mais sustentável. É libertador, Kátia me disse. Não ter que manter aparências o tempo todo, apenas viver. Quanto a mim, mudanças também estavam acontecendo. Anastasia me procurou com uma proposta. Estou abrindo uma divisão nova no escritório, ela disse durante um almoço no centro de Moscou, focada em direito dos idosos, proteção patrimonial, defesa contra a exploração financeira familiar, planejamento sucessório. E preciso de alguém que entende não apenas a lei, mas a experiência vivida. Alguém que passou por isso. Você está me oferecendo um emprego? Consultoria? Meio período? Você trabalharia alguns casos selecionados? Orientaria advogados mais jovens? Talvez desse algumas palestras. Seria perfeito. Aceitei. E descobri que 43 anos afastada dos tribunais não tinha apagado o que eu sabia. Na verdade, tinha adicionado algo novo. Empatia profunda por clientes que estavam sendo manipulados por familiares. Eu sabia exatamente o que eles sentiam porque tinha vivido. Meu primeiro caso foi uma senhora de 81 anos cujos filhos estavam tentando declará-la incapaz para vender sua dacha histórica. Soou familiar. Eu conheço essa história, eu disse quando ela veio ao escritório. Deixa eu te contar a minha. Vencemos o caso em 2 meses. A senhora manteve sua dacha. Os filhos foram envergonhados publicamente. E ela me abraçou no tribunal, chorando de gratidão. Você me salvou, ela disse. Eu apenas mostrei a verdade, respondi. Mas sei como você se sente. Porque alguém tentou fazer o mesmo comigo. A notícia se espalhou. Advogada idosa especializada em proteger idosos de famílias predatórias. A ironia não passou despercebida. Em questão de semanas, eu tinha mais casos do que podia aceitar. Victor Volkonsky me ligou. Vi seu nome no jornal. Ele disse, voz calorosa. A lenda retorna. Bela manchete. Exagerada. Respondi. Mas estava sorrindo. Não mesmo. Você sempre foi excepcional, Tatiana. Apenas se escondeu por tempo demais. É bom ter você de volta onde pertence. Não sei onde pertenço mais, mas estou descobrindo. Em maio, Kátia me fez uma pergunta inesperada. Mama, você daria uma palestra na minha empresa? Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre subestimar pessoas. Sobre como idosos ainda têm valor, conhecimento, poder, sobre não tratar pais como fardo. Acho que muitas pessoas lá precisam ouvir isso. Fiz a palestra. 30 pessoas no auditório de uma empresa de tecnologia. Todos mais jovens que Kátia. Todos achando que aos 50 seriam descartáveis. Contei minha história. Não toda, mas o suficiente. A advogada que abandonou a carreira. A mãe que foi traída. A mulher que se levantou e lutou de volta. E no final, falei sobre nunca aceitar ser definida por uma única coisa. Uma única fase da vida. Você não é apenas mãe. Não é apenas esposa, não é apenas sua carreira ou sua idade. Você é tudo que já foi, tudo que é e tudo que ainda pode ser. Nunca deixe ninguém, nem família, te reduzir a menos que isso. A ovação foi surpreendente. Pessoas vieram me fazer perguntas depois. Uma mulher de 45 me disse que estava pensando em se aposentar cedo porque achava que era velha demais para importar. Agora ia reconsiderar. Você me inspirou.
ela disse. Não fiz nada de especial, apenas sobrevivi. Isso é tudo que precisamos às vezes. Exemplos de sobrevivência. Em junho, quando as flores finalmente brotaram nos parques de Moscou e o inverno brutal finalmente cedeu para a primavera, Katia me fez outra pergunta. Você me perdoou? Estávamos caminhando no Parque Gorky, aproveitando o sol fraco, mas bem-vindo. Pensei cuidadosamente antes de responder. Perdoar é uma palavra complicada. Implica esquecer, voltar ao que era antes, e não podemos. O que aconteceu? Aconteceu. Mudou nossa relação para sempre. Então não me perdoou. Não disse isso. Disse que não posso esquecer. Mas posso escolher seguir em frente. Posso escolher te dar outra chance. Posso escolher ver que você está tentando genuinamente mudar. Isso não é exatamente perdão, mas talvez seja algo melhor. É aceitação do que foi, com esperança do que pode ser. Isso é suficiente? Para mim, sim. Para você? Para mim também.